Aqui é o seguinte, fazendo uma página aqui, eu não sou tão habilidoso, etc, ainda estou começando os estudos, mas o que eu quero dizer é que eu quero fazer o seguinte, essa é uma página, estou criando, certo? A premissa inicial, esse quadrado ele não existe, eu sempre gosto de usar essas marcações aqui assim no CSS, sempre gosto de usar quando eu faço divs e outras coisas, porque eu gosto de delimitar como é que está a área dela no projeto atual, depois eu tiro. O que acontece? À medida que você passa o mouse aqui, tá vendo que tá aparecendo, né? Cada um tá igual. Toda vez que você passa, ele altera, né? Python, PHP, HTML, etc. Só que eu estava tendo um problema que era na questão quando eu criei o Java do arquivo. O que é que ele está fazendo? Vamos entender aqui. Eu criei uma variável, tá? Que ele está pegando um elemento dessa classe. Eu estou pegando essa classe e tô botando um get element by class name, né, para que ele pegue esse documento, coloque nessa variável, pegue esse documento by element class efeito, né, que é esse efeito, e, e coloque na variável x, né? E aqui eu faço uma função, que a função é chamada, me achar aqui, tá vendo que ela tem uma função, um mouse over, aí tem aparecer, CSS, HTML, nomeei cada um com uma linguagem específica, né? Um mouse over, um mouse alt simples aí para quem mexe em HTML, acredito que você ache fácil aqui. Minha ideia era o seguinte, à medida que passar o mouse, acontecer aquilo, né? Acontecer o que ele está fazendo. Só que aí eu quebrei muito a cabeça, porque é o seguinte, quando eu tava fazendo assim, ó, quando você bota o by element, tava fazendo assim, desse jeito, né? E ele não ia, ele dava logo erro. Se você abrir aqui, ó, atualizar e for, ó, ele não vai aparecer, tá vendo? E se você for aqui, deixa eu ver se ele aparece no inspecionar, porque antes ele aparecia dando erro. Solilog, ó, tá vendo? Ele fica aparecendo porque ele sempre aparecia pra mim isso aqui, ó. O X, né, que é o X que eu coloquei aqui, não está indefinido, né, dando um erro de indefinição. E eu não entendi o porquê dava dando um erro de definição, né? À medida depois que eu botei aqui um console log, tá vendo? Quando você bota o console log aqui, ó, deixa eu botar 0 novamente, voltar lá. Eu vi que ele abre em modo de array, né? E aí eu tive a ideia, né? Ele bota o array de todo os elementos, né, da classe. E eu tive a ideia de colocar o array e acabei colocando o primeiro que eu fiz, obviamente só fazendo x. Botei o elemento, botei efeito zero, consegui fazer o zero aparecer, né? O, o efeito o efeito aqui do Python aparecer. Aí fui. Bom, se eu vi aqui que a variável x, o getElement by class, efeito na classe zero, que só comecei com ela, só tinha ela, e ela estava pegando, eu consegui pegar a variável x, né, pegar o style opacity, que é o efeito que eu tinha em zero. Então, ou seja, para ele aparecer, eu tenho que mudar de 0 para 1, e para ele desaparecer zero. Então, isso foi bem simples de entender. Eu só não estava entendendo como eu pegava o elemento, né, no movimento do passar o mouse por cima ou não, que é o mouse over e o mouse alt, ele entrar e sair o efeito. À medida que eu entendi que ele estava começando a pegar, depois que eu coloco a posição do array zero, no caso, só tinha um na época, quando estava fazendo os testes, né? E pego o elemento x, que é o elemento aqui do class name do efeito zero, né? Quando passar o mouse, ele mudar o opacity de 0 para 1. Ele é zero natural, né? Para ele ficar invisível. E quando eu tirar o mouse, ele voltar para zero. Simples assim, né? E aí, depois que isso funcionou, né? Eu fui adicionando, como você pode ver aqui, ó, os outros HTML5, CS3, fui fazendo os outros aside, já que antes só tinha um elemento zero. Então, ok. À medida que eu coloquei dois elementos, existiu o 0 e 1. Um. Aí eu peguei o 0 e 1 e fui colocando. E, obviamente, colocando aqui cada um mouse over, só trocando no caso da função aqui, o final do nome, né? Aparece CSS, HTML, o mesmo vale para entrar e para sair, né?
são minha PHP, foi o nome que coloquei e apareceu PHP. Então fui fazendo isso para cada uma e funcionou. O resultado deu certo aqui, né? Ele apareceu no mesmo bloco. À medida que eu passo o mouse, ele tira um e coloca o outro, tira um e coloca o outro. Então quando eu tiro todos, ele não tem nada. Lembrando que esse nome em branco aqui, esse quadrado em branco é só uma marcação que eu faço, mas quando eu definir, terminar de fazer todo o contexto aqui, ele vai sumir, ele não vai existir. Aqui eu quero colocar outras coisas, outras informações, que à medida que eu passar o mouse aqui, ele vai tirar a informação que eu quero desse bloco, desse local, e vai botar as informações que você passar a mão aqui, né, que passar o mouse. Então minha ideia é guardar essa informação, servir para alguém, maravilha, mas eu tive muita dificuldade porque à medida que eu queria pegar uma variável e alocar naquela variável um elemento, eu estava tendo muita dificuldade porque eu não entendia que o class name ele pegava por array, né? Estava colocando só aqui, estava colocando só desse jeito, né? E ele não estava pegando, e à medida que eu posiciono um array, já que a classe ele pega, ele vai gerando um array. À medida que você vai pegando a mesma classe e colocando os elementos na mesma classe como tem aqui, não tá aqui, tá vendo? Não. É a mesma classe, tudo lateral, porque as configurações são a mesma. O que vai mudar é só o conteúdo e a fonte, né? Que eu peguei todas as fontes aqui do Wikipedia. Então, à medida que eu tenho 1, eu só tenho a 0. Eu só tenho a posição 0. À medida que eu tenho 2, eu tenho a posição 0 e a posição 1. E assim vai. Posição 1, 2, 3, e foi aí que eu fui colocando. Montei essa funçãozinha aqui em JavaScript inicial ainda, site para tentar no começo, né? E funcionou e deu certo. E era isso. Novamente, talvez se eu tiver mais dúvida na construção desse projeto, eu vá postando aqui. Mas meu intuito não é um tutorial, não é nada disso, é apenas um informativo primeiro para mim mesmo, para eu lembrar o que foi que eu fiz e como resolver aquele problema. E se servir para alguém, maravilha.